Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num estudo bem recente, olha, Gargalos na produção e distribuição de energia elétrica no Brasil. É do Alberto Maier, agora de 2025. A ideia aqui é destrinchar os desafios, sabe? E o futuro do nosso sistema elétrico. O foco vai ser renováveis, o caminho da energia até a gente e o impacto, dos carros elétricos que estão chegando com força. Uma olhada nos pontos mais quentes da análise. Isso. O Brasil está numa encruzilhada energética, né? Tentando equilibrar o crescimento da economia com sustentabilidade e, claro, garantir que a luz não apague. É um cenário, assim, bem complexo, muita coisa acontecendo junta. E vamos começar pelo lado bom que a análise já traz. A nossa matriz está ficando mais limpa. Quais são as metas, assim, e como está a realidade das renováveis hoje? Olha, as metas são ambiciosas, viu? A gente está falando de passar de 50 gigawatts de solar e 40 gigawatts de eólica até 2030. Isso colocaria o Brasil, entre as matrizes mais verdes do mundo. E, em 2023, a gente já via essa força, né? Foram 95,8 terawatts de eólica, 50,6 terawatts de solar fotovoltaica, mais 20,9 terawatts da bioeletricidade da cana. O interessante é como uma ajuda a outra. Ah, tal da complementariedade que a fonte fala, tipo, uma entra quando a outra não está gerando tanto. Exatamente. A cana gera mais na safra, né? O sol durante o dia, o vento quando ele está mais forte. Essa diversidade toda ajuda a dar uma estabilidade para o sistema. E o Nordeste virou, assim, o grande polo para esses investimentos. Muito sol, muito vento e muitas linhas de transmissão sendo construídas para conectar tudo no SIM, o Sistema Interligado Nacional. Até para hidrogênio verde o potencial lá é enorme. E as outras regiões? Não ficam para trás? Não, de jeito nenhum. O Sudeste está investindo em modernizar o que já existe, colocar mais solar, hidrelétricas menores, sabe? O Norte está focado em levar energia limpa para áreas isoladas. Centro-Oeste aproveita a força do agro com biomassa, biogás e sol também. E o Sul, que já tem muita hidrelétrica, está avançando forte em eólica e solar. Entendi. Então, as fontes estão lá, gerando. Mas como essa eletricidade faz para chegar na tomada? Parece simples ligar o botão, mas a engenharia por trás deve ser... Nossa! É uma viagem, assim, de alta engenharia mesmo. O foco todo é em controlar a tensão elétrica para ser eficiente e seguro, né? Tudo começa lá na usina. A eletricidade é gerada numa tensão relativamente baixa. Baixa. Como assim? Tipo 18 kV em Itaipu ou 13,8 kV em outras. Isso facilita o projeto dos geradores, sabe? Ah, tá. Baixo para começar. E aí? Logo em seguida, tem transformadores gigantes que elevam essa tensão para níveis altíssimos, coisa de 230 kV, 500 kV até 750 kV. O padrão das nossas autoestradas de energia é 500 kV. Essa tensão nas alturas é o segredo para conseguir levar a energia por centenas, milhares de quilômetros, perdendo o mínimo possível no caminho. Entendi. Faz sentido. Como aumentar a pressão da água para ela ir mais longe e quando chega perto da cidade, como volta ao normal? Aí a gente precisa reduzir essa pressão toda. Conforme a energia se aproxima dos centros de consumo, ela passa por subestações. Elas funcionam como redutores de velocidade, baixando a tensão para níveis de distribuição, tipo 13,8 kV. Esses 13,8 kV são os fios lá do alto do poste. Isso, geralmente são esses. E aí vem o último passo. Para ligar a TV, carregar o celular? Exato. O toque final vem nos transformadores menores. Aqueles que a gente vê nos postes mesmo ou naquelas caixas de metal na calçada. Eles baixam os 13,8 kV para os 127 ou 220 volts que a gente usa em casa, no comércio. E grandes indústrias, às vezes, recebem direto os 13,8 kV, tá? Mas para a maioria, tem essa última redução. Ou seja, essa dança de sobe e desce tensão, com um transformador em cada etapa, é que faz a mágica acontecer de forma eficiente e segura. Puxa, um sistema desse tamanho, todo conectado, precisa ter muita segurança para não cair tudo se der um probleminha, né?
Nossa, com certeza. A proteção é pensada em várias camadas, sabe? Como uma rede de segurança mesmo. Começa lá no gerador. Tem relés, dispositivos que detectam o curto-circuito, sobretensão, qualquer coisa estranha. Nas subestações, os equipamentos mais caros, como os transformadores, têm proteções super específicas, contra aquecimento, pressão alta, falhas internas. E naquelas linhas enormes que cruzam o país, como protege aquilo? Ali é mais sofisticado ainda. Tem sistemas que medem a eletricidade passando e conseguem saber onde deu problema para desligar só aquele pedaço. Tem para-raios, claro, e disjuntores que podem ser acionados de longe pelos centros de controle, os tais sistemas escada. E descendo para a rede que chega no bairro, nos postes, a gente vê fusíveis, aqueles religadores que tentam ligar de novo a energia sozinhos depois de um problema rápido, e mais para-raios também. E a última barreira, dentro de casa. Aí são os nossos conhecidos, os disjuntores lá no quadro de luz, que caem se a gente liga coisa demais. Tem o DR, que é super importante contra choque elétrico, e o DPS, que protege os aparelhos contra surtos de tensão, tipo quando cai um raio perto. Aliás, raio é uma preocupação constante em todas as etapas. Voltando um pouco para as renováveis. A análise mostra esse crescimento todo da eólica e solar, mas também aponta uns tropeços recentes. O que rolou? Sim, a indústria eólica deu uma balançada. A fonte até cita, olha, fechamento de fábrica de pás da GE, uns problemas financeiros na Aeres, que é outra fabricante importante, e até uma empresa grande, a AES, saindo desse mercado no Brasil. Isso tudo num contexto que incluiu aquele apagão de agosto de 2023, né? Foi um período complicado. Espera aí, esse apagão teve a ver com as eólicas? Bom, a causa inicial foi uma falha numa linha de transmissão lá no Ceará. Mas o jeito como algumas usinas eólicas reagiram quando o problema começou acabou contribuindo para ele se espalhar. Elas deveriam ter ajudado a segurar a rede, mas parece que não responderam como o sistema esperava. Aí virou um efeito dominó. Isso gerou multas para empresas e para o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e ele apertou as exigências técnicas. Uma consequência disso foi aumentar o uso do tal do curtailment. Curtailment? O que é isso na prática? Desperdício de energia. Basicamente é isso. É quando o ONS manda uma usina eólica ou solar gerar menos, ou até parar, mesmo que tenha vento ou sol sobrando. Fazem isso para não sobrecarregar a linha de transmissão ou porque não tem gente consumindo tudo aquilo naquele momento. É uma medida para manter a segurança, mas sim, é energia que deixa de ser gerada e vendida. A estimativa que a análise traz para 2024 era de um prejuízo de 1,6 bilhão de reais por causa disso. É bastante dinheiro. E ainda tem a concorrência que vem dos telhados, a geração distribuída, né? Os painéis solares em casa. Exato. Essa geração pequena, espalhada por aí, em casa, comércio, fazendinha solar, já soma 36 gigawatts de capacidade instalada. Isso é mais do que todas as grandes usinas eólicas juntas hoje. Por um lado, é ótimo, democratiza a geração, mas para o ONS é mais uma complicação para gerenciar a rede que não foi feita pensando em receber energia de tantos pontos diferentes assim, de forma não controlada. Falando em tecnologia eólica, a análise diferencia uns tipos, né? Basicamente tem as de eixo horizontal, que são aquelas mais comuns, com as pás enormes girando, sabe? As HEWT. E tem as de eixo vertical, as VAWT, que são menos comuns. E também a diferença entre instalar em terra, onshore, ou no mar, offshore. Offshore tem a vantagem de pegar ventos mais fortes e constantes, só que o custo e a dificuldade de instalar e mantê-la no meio do mar são bem maiores. E a solar? Além dessa questão da geração distribuída, tem outros pontos de atenção? Um desafio bem prático é a sujeira nos painéis. O pessoal chama de soiling. Poeira, poluição. Isso gruda ali e bloqueia a luz do sol. Pode reduzir a eficiência em até 25% ou até mais, dependendo do lugar. E o calor também atrapalha. Painel muito quente gera menos. Então, tem que limpar com frequência. E a questão das emissões de gases de efeito estufa? Elas são limpas mesmo, de ponta a ponta? Olha, se a gente considerar o ciclo de vida todo, fabricação, transporte, instalação, até o descarte, elas têm emissões sim. Mas são muito, muito baixas comparando com queimar carvão ou gás, né?
A eólica fica ali entre 11 e 15 gramas de CO2 equivalente por quilowatt gerado. Vem mais do aço da torre das pás. A solar, a média mundial está perto de 48 gramas CO2 e quilowatt. A maior parte vem da fabricação dos painéis, um processo que gasta muita energia. Mas assim, compara isso com termoelétrica a carvão, que é 800, 1000, ou gás natural, 400, 500. Não tem nem comparação, né? São muito mais limpas. Mudando um pouco o foco agora. As hidrelétricas. Elas são a espinha dorsal histórica do nosso sistema, né? Mas mesmo sendo renováveis, elas têm seus poréns também, certo? Sem dúvida. Elas variam muito de tamanho, desde as gigantes, as UEEs, até as pequenas, PCHs e CGHs. A maioria no Brasil tem aqueles reservatórios enormes que permitem controlar a água que passa pela turbina. Mas também tem as a fio d'água, que usam a vazão natural do rio com um impacto ambiental inicial menor. E a turbina que se usa depende da queda da água e da quantidade d'água. Tem a Pelton para quedas gigantescas, a Francis, que é a mais comum aqui nas nossas grandes usinas, para quedas médias, e a Kaplan para pouca queda e muita água. Uma coisa que sempre gera debate é a emissão de gases de efeito estufa pelos reservatórios. Como é isso? Hidrelétrica emite gás? Sim, emite. É um processo natural. Quando você inunda uma área enorme, toda aquela vegetação, o solo que ficou embaixo d'água começa a se decompor. Onde não tem oxigênio, lá no fundo, essa decomposição libera metano, o CH4. E metano é um gás de efeito estufa bem potente, mais que o CO2 no curto prazo. A quantidade que emite depende de um monte de coisa. Clima quente acelera, a relação entre a área que foi alagada e a energia que a usina gera. Ah, tipo Balbina, que alagou muito para gerar pouco. Exatamente, Balbina é o exemplo clássico disso. O tipo de planta que ficou submersa, a idade do lago, tudo influencia. Medir isso é bem complexo e as emissões variam muito, mas a média brasileira não é zero, não. Geralmente ainda bem melhor que termoelétrica, mas existe. E essas usinas, elas duram para sempre? Ou tem uma vida útil? Não, nada dura para sempre. Tem o desgaste físico mesmo, das turbinas, dos geradores, e tem o problema do assoreamento. Os rios carregam os sedimentos, né? Terra, areia, e isso vai acumulando no fundo do reservatório, diminuindo o espaço para a água. Itaipu, por exemplo, tem uma estimativa de vida útil bem longa para o reservatório, mais de 200 anos. Mas a viabilidade econômica pode acabar antes, sabe? Os custos de manter tudo funcionando vão aumentando, a tecnologia fica velha, as regras ambientais ficam mais rígidas. A poluição da água do rio também atrapalha a usina. Atrapalha e muito. Se o rio carrega muito sedimento, isso funciona como uma lixa nas turbinas, desgasta mais rápido. Se tem muito produto químico, pode causar corrosão. E se o rio está muito poluído com esgoto, fertilizante, pode dar aquela proliferação de algas, sabe? Que entope tudo. Isso aumenta muito o custo de manutenção e pode até inviabilizar a usina a longo prazo, principalmente em rios mais sofridos como o Tietê ou em bacias com muita mineração, agricultura intensiva. E a biomassa? Como ela se encaixa nesse quebra-cabeça energético todo? Usar resíduo parece inteligente, né? É uma ideia interessante, sim. Biomassa é basicamente usar matéria orgânica para gerar energia. O mais comum aqui é queimar o bagaço da cana-de-açúcar nas usinas para produzir vapor, que gira uma turbina igual numa termoelétrica. O bagaço da cana é o principal no Brasil, responde por uma fatia grande da bioeletricidade. Mas também se usa licor negro, que é um resíduo da indústria de papel e celulose, restos de madeira, biogás de aterro sanitário, de dejetos de animais. A análise citou o vinhoto também, né? Aquele resto do etanol. Sim. O vinhoto. Para cada litro de etanol, sobram uns 10 a 13 litros de vinhoto. É muita coisa. Tradicionalmente, o pessoal usa para fertilizar a própria lavoura de cana, mas hoje tem um potencial enorme para produzir biogás usando biodigestores, e esse biogás pode gerar eletricidade ou pode ser purificado e virar biometano, que é igualzinho ao gás natural. Dá para usar em caminhão, indústria, é bem versátil. E a biomassa é neutra em carbono. A planta absorveu o CO2, aí queima, libera, a planta cresce de novo.
fecha o ciclo. Bom, essa é a teoria, né? Se o ciclo for perfeito e sustentável, sim, mas na prática, a gente tem que ver o quadro completo. Para plantar essa biomassa, desmatou alguma área? Quanto combustível gastou para transportar? Como é o processo de conversão? Tudo isso entra na conta real das emissões. Não é tão simples assim. Ok. Chegamos num ponto que a análise realmente destaca como crucial e talvez um problemão. Os veículos elétricos. O futuro chegando, mas a nossa rede elétrica, ela aguenta o tranco? Esse é talvez um dos maiores gargalos que a gente tem pela frente no curto e médio prazo. O desafio não é só que vai aumentar o consumo total de energia no país. Isso até que não é tanto. O problema é como essa demanda nova vai chegar. Ela vai ser muito concentrada. Concentrada geograficamente nas cidades, onde tem mais carro, e concentrada no tempo, principalmente à noite, quando o pessoal chega em casa e pluga o carro para carregar, né? O que isso quer dizer para minha casa, por exemplo? Se eu comprar um carro elétrico, Olha, um carregador residencial comum, desses de parede, puxa uma energia considerável. É como ter um chuveiro elétrico dos mais potentes ligado por horas a fio. Muitas instalações elétricas residenciais não foram projetadas para isso. Vai ser muito comum a pessoa precisar chamar a distribuidora e pedir um aumento de carga. Isso significa obra, custo para mexer no padrão de entrada de energia. E o risco é sobrecarregar não só a fiação dentro de casa, mas o transformador da rua, os cabos da rede de baixa tensão. Eles não foram pensados para esse pico de consumo vindo de várias casas ao mesmo tempo. E olhando o Brasil inteiro, a projeção para 2030 que a análise traz assusta. A fonte projeta 1,4 milhão de carros elétricos na rua até lá. O consumo extra de energia por ano seria de uns 4,2 terawatt-hora. Se você olhar o consumo total do Brasil, isso parece pouco, menos de 1%. Só que o problema não é a energia total no ano, é a potência que precisa ser entregue naquele momento. Se todo mundo carregar à noite, aí a conta fica salgada. Fica salgadíssima. A demanda adicional de potência na rede, só por causa dos carros carregando juntos à noite, poderia chegar a 7,8 gigawatts. Isso sem contar as perdas no caminho. Se a gente considerar as perdas na transmissão, na distribuição e na própria recarga dentro de casa, que a análise estima que podem chegar a 40% somadas, a demanda real que a rede teria que aguentar à noite poderia passar dos 13 gigawatts. uau, 13 gigawatts extra, só para carro elétrico à noite. Isso é quase a potência de 2 Itaipus. Coloca bem a dimensão do desafio, né? E quais são os riscos disso? Os riscos são bem concretos. Sobrecarga nas redes dos bairros, o que pode levar a apagões localizados, a necessidade de ligar mais usinas termoelétricas, que são mais caras e poluentes, justamente no horário de pico noturno para dar conta, e, claro, a chance real de isso impactar a conta de luz de todo mundo, não só de quem tem carro elétrico. O ponto central que a análise levanta é esse. O gargalo principal talvez não seja nem a geração de energia lá na ponta, a gente tem potencial para gerar. O problema é a capacidade da rede de distribuição, a rede que chega na nossa rua, no nosso prédio, de entregar essa potência toda, concentrada, onde e quando ela vai ser necessária. A análise até usa o exemplo dos ônibus elétricos em São Paulo como um caso crítico, né? Usa sim, a meta lá é bem ambiciosa, mas os desafios são gigantes. O peso enorme das baterias diminui o espaço para passageiro, o que talvez exija colocar mais ônibus na rua para transportar a mesma quantidade de gente, complicando o trânsito, e o custo para adaptar a infraestrutura elétrica das garagens para carregar essa frota toda é coisa de bilhão. Algo como 1,5 bilhão só para a infraestrutura. Se somar o preço dos ônibus, subsídios, o investimento total é uma coisa de louco. Então, para a gente amarrar tudo que essa análise do Alberto Moer trouxe, o cenário é: temos um potencial renovável incrível, estamos avançando sim, mas integrar tudo isso e, principalmente, preparar a rede para aguentar os novos usos, como os carros elétricos, vai exigir um planejamento muito fino e investimento pesado, especialmente na distribuição, né? Os gargalos são bem reais, não é teoria. Exato.
A transição energética para uma matriz mais limpa é uma jornada complexa, cheia de desafios técnicos, econômicos, integrar fontes que dependem do clima, modernizar as grandes linhas de transmissão e, talvez o mais urgente agora, reforçar essa rede final, que chega nas nossas casas, nas empresas. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? É uma pergunta importante para pensar. Considerando esses gargalos tão claros na distribuição e esse choque de demanda concentrada que os veículos elétricos vão trazer, será que a prioridade número 1 deveria ser só construir mais e mais usinas gigantes? Ou será que o foco imediato não deveria ser também, e talvez até mais, em gerenciar de forma inteligente essa energia que a gente já tem e essa que está chegando? Tipo, tarifas que mudam de preço conforme o horário para incentivar o uso fora do pico, redes inteligentes, os smart grids, fazer o carregamento dos carros ser coordenado pela própria rede. Será que essas ferramentas não seriam a chave para evitar que a solução, que é eletrificar, acabe virando um problema ainda maior? Pelo menos agora, no curto e médio prazo? Onde é que o investimento traz mais segurança e eficiência mais rápido? Fica a reflexão. Uma questão fundamental mesmo que a análise levanta. Obrigado por acompanhar a gente nessa exploração detalhada dos materiais.